Fala, pessoal! Mais uma vez, estamos aqui em um episódio bem interessante aí para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo que temos hoje para apresentar aqui para cada um de vocês, tá? Eu, Murilo, juntamente com a minha parceira, a Carol, vamos receber hoje uma convidada, tá? Que vocês, quem conhece, já sabe de todo o know-how que ela tem, né? Quem ainda não conhece vai ter a grande satisfação de perceber a riqueza de conteúdo que nós traremos aqui para essa mesa hoje, tá bom? Então, a Carol tem um recadinho para passar aí para vocês com relação ao nosso canal e já a gente traz aqui para a mesa a apresentação dessa profissional incrível que nós temos aqui hoje, né, Carol? É isso aí. Então, pessoal, entre no nosso canal, curtam, compartilhem, façam todas, entrem no sininho lá, ative o sininho. Aproveitando também para entrar na página da nossa empresa, Correspondente Caixa, Contrate Consultoria. Então, aproveitem esse dia especial aqui. Hoje o tema vai ser muito legal. A nossa convidada sabe tudo desse tema, então a gente vai explorar ao máximo aqui, passar para vocês todas as informações dessa nossa grande convidada. Lembrando que a gente vai explorar bastante, né? Previdência, seguros, né? Principalmente aí uma abordagem muito forte em seguro de vida. Previdência privada. Previdência privada. Né? Bem importante lembrar, né? Previdência privada, seguros, com foco em seguro de vida e toda a importância de se ter esses produtos, né? A gente vai discorrer bastante aqui sobre esses aspectos. Né? Então vamos trazer agora, nesse momento tão interessante aqui para a gente, uma colega, né, que nós tivemos aí a honra de ter no ambiente de trabalho, né, nesse ambiente profissional que nós construímos, e também trazendo essa relação de amizade com ela, né? É um privilégio, na verdade, né? Ter a nossa convidada hoje aqui. Ela que é empresária, ela é corretora de seguros, né, de vida, ela e previdência, né, especialista em previdência. Então, conosco, Paula Krakecker. Obrigado, viu, Paula? Depois de tantos elogios, eu nem sei por onde começar, né? Mas agradecemos, a gente agradece a sua presença, tá? Eu que agradeço aqui conosco. E vai ser uma troca. O papo hoje vai ser só de especialista, né? Paula Krakecker. Vai ser bom aqui a gente conversar bastante sobre previdência privada, seguros e também boas histórias que nós tivemos aí ao longo desse trabalho profissional, né? Você mais direto ali com a Carol, mas também tivemos algumas ali encontros de capacitação, né, na seguradora, algumas histórias boas que a gente tem para trazer, viagens e por aí vai, festas e e aqueles cursos que a gente tinha lá, que um olhava... eu já vou falar, teve um momento de uma capacitação que teve em Brasília, se não me engano, e foi um representante por filial para receber essa capacitação sobre previdência, né? E era assim, aqueles que, em tese, conheciam mais da previdência. E eu já estava como coordenador, então eu não fui porque eu conhecia de previdência, né? Eu fui como coordenador. Chegando lá, a gente fazendo o curso, e era um curso muito difícil. Não era, Paula? Pesado. Era muito pesado. Ele é denso. Uma preparação para uma certificação, na verdade, né? Sim, era assuntos assim, extremamente técnicos, né? Porque é diferente o que a gente fala comercialmente e o que tu tem que saber para poder falar certo comercialmente. Sim, era muito comercial. Técnica. Exato, era muito comercial. A gente tinha uma atuação mais comercial e era extremamente técnico. E num determinado momento surgiu uma dinâmica assim que apareciam perguntas lá e sorteava quem respondia. Enquanto o nosso professor, palestrante, enfim, estava lendo a pergunta, eu, meu Deus, tomara que não saia o meu nome, porque essa eu não faço a mínima ideia de onde vai. E eu comentei com alguns perto, a Paula estava próxima, e adivinha qual nome no papel saiu para responder? Murilo. E agora? E era sim ou não, né? Era só o sim ou não. E eu assim, cara, tem 50% de chance. Estufei o peito, falei, não, claro que não, tá errado isso aí. Aí ele, perfeito, certo, tá certo, é isso aí. Sorte. O cara que conhece, domina do assunto, fala com... A Paula tomando um chimarrão, olhou para trás assim, com aquela cara. Então nós temos boas histórias. Mas fala pra gente, Paula.
né, suas experiências, né? A gente já conhece aqui, mas fala para o nosso público todas as experiências, fala das empresas que tu trabalhaste, como que chegou até aqui, hoje é empresária, né, corretora. Sim. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Eu comecei no ramo de seguros em 2008, né? Trabalhei no Bradesco, depois em 2010 eu fui para a Caixa, como assistente de vendas da corretora lá em Novo Hamburgo. Fiquei lá 1 ano e meio. E fui para Porto Alegre trabalhar na Leste, na Superintendência Leste, na Caixa também como consultora. E aí foi onde eu entrei de cabeça no meio comercial mesmo e na especialização de produto, porque já em 2010 eu comecei a me apaixonar por previdência. Eu lembro que tinha uma colega, a Claudinha, lembra dela? Uhum. Ela me ensinou muito. E ali eu fui vendo que quanto mais eu sabia, mais eu aprendia com ela, menos eu sabia, porque é muito, muito assunto. E fiquei 11 anos na Caixa, né? E 2019, junto com o meu sócio, o Alan, a gente inaugurou uma academia. A gente tem uma academia em Esteio, que a gente inaugurou 4 meses antes da pandemia, né? Então, foram 4 meses e meio de operação e a gente teve que fechar as portas. Já coloca o nome aqui, ó, já faz o merchan. O merchan, Academia Conex em Esteio. E agora, depois, lá em 2019, quando a gente teve que fechar a academia, ali eu vi que meu coração tava bom, né? Porque nenhuma planilha que tu faça de projeções de cenário otimista, pessimista, poderia prever uma pandemia. Não, né? Tinha a coluna da pandemia. 4 não meses tinha, depois. Não tinha, simplesmente Jesus. não tinha. E daí tu não sabe o que fazer, porque... Tá, ok, a gente tinha ali a projeção, a gente fez o dever de casa, só que é medo, isolamento, enfim. E aquilo tudo mexendo com a cabeça. Bom, foi um período ali bastante difícil e a gente superou, e hoje a gente está reinaugurando a academia num espaço 3 vezes maior. Então, agora em novembro vai fazer 4 anos que a gente tem a academia e a gente já está indo para um espaço hoje 3 vezes maior, que vai ficar um espetáculo, né? Olha aí, tem um passo para trás para dar vários outros para frente, Foi né? verdade. Então, nesse meio tempo, eu saí da Caixa, né, para abrir minha própria corretora e trabalhar de forma autônoma, focando em seguro de vida e previdência privada, que são os meus 2 xodós, né? E é isso que eu faço. Eu vendo proteção e nas horas vagas eu cuido da academia. Legal. Então, é um assunto de especialista hoje aqui, né? Sabe tudo de previdência privada. Eu acho que, para a gente começar, Paula, falando, hoje a nossa... Por que previdência privada, né? Falando do Brasil. Eu acho que esse é um assunto que antes da previdência privada, a gente falar um pouquinho da previdência social, Sim. que é o nosso gargalo hoje, né? Não só no Brasil, mas vamos focar aqui no Brasil. Sim. Então, é o déficit da previdência social que nos leva, né, a uma previdência privada. Sim. Cuidar do nosso futuro, né? Uhum. Perante a situação que tem hoje do país, né? Então, acho que a gente pode começar por aí, né? Falando um pouquinho disso. Queria te ouvir também qual é a tua principal opinião em relação à social versus à privada. A gente falar de assuntos assim, de forma é isso, é aquilo, é leviano, né? Porque a gente tem que levar em consideração que a gente vive num país em que as pessoas trabalham de dia para comer de noite. Eu estou falando da grande massa, da grande maioria, né? Muito trabalho informal, muita falta de conhecimento. Então, é difícil tu julgar as pessoas e as suas decisões com base, né, em não levar em consideração aquilo que elas vivem, aquelas informações que elas têm. Então, dito isso, a gente tem aí a Previdência Social, que ela, a trancos e barrancos, ela cumpre a função dela. Só que para um determinado público, né, uma parte da população, isso não vai ser suficiente. Na verdade, não é suficiente para ninguém, mas tem pessoas que vão ter exatamente. uma queda muito maior. O que é a Previdência, né? A Previdência Social pessoas contribuem para que outras possam usufruir. Quando tu tem muita gente contribuindo
pensa numa pirâmide, tá? Muita gente contribuindo e poucos recebendo, tá ok. De onde é que vem essa contribuição? Das pessoas, né? Então, hoje, se a gente pegar historicamente, né? Eu vou pegar um exemplo lá de casa. A minha mãe teve 4 filhos, meus pais tiveram 4 filhos, né? Então, eu mais 3 irmãos. Dos 4, nenhum tem filhos. As famílias antes eram 8, 10, sei lá quantos filhos. Então, nós estamos fora da curva, né? Com 3 já está fora da curva. Já está hoje, fora né? da curva, vocês já estão na O mais... cálculo hoje é 2,5, né? Então, como não tem meio, fica no 2. Exatamente. Então, e dessas pessoas ainda que estão contribuindo, que estão na conta, quantos não estão contribuindo? Eu conheço várias pessoas que me disseram já que eu não contribuo para a Previdência porque eu não acredito que eu vou ter um futuro com isso. Ok, tá guardando dinheiro? Não. E começa a inverter a pirâmide, né? E aí é onde tu começa a inverter, porque as pessoas estão envelhecendo, né? E essa pirâmide, aquilo que era para estar assim, já vai ficando assim. Né? Então, o futuro, ele é preocupante. Reduz a quantidade de pessoas contribuindo e aumenta aqueles para receber. Exatamente. Então, Exatamente. E aí tu faz reformas, daí tu muda as regras, enfim. E as pessoas acham que não é bem assim, que está errado. Ok. Fora a questão gente tem que pensar em matemática agora. Da própria sonegação, né? De impostos. Também, então, tem pessoas que não contribuem, tem pessoas que preferem não contribuir porque são autônomos, ou, enfim... tão informais. Sim. E aí que entra a necessidade de tu complementar essa renda. Né? Só que a gente está num país que culturalmente não poupa, né? E falando ainda também da questão do seguro, né? Não tem seguro. Então, muitas pessoas me perguntam, Paula, seguro de vida ou previdência? Não é um ou outro, é os dois. Tá, mas eu não tenho dinheiro para fazer os dois, então tu faz teu seguro. Por quê? Porque existem 2 momentos. O momento em que tu pode vir a precisar do seguro e a previdência que é lá adiante. O que o seguro faz? O seguro ele é um copo cheio. Tá? Te deu sede, tu vai tomar. Tá, Paula, mas seguro não é só para morte. Aí que tá. Não é. O seguro também tem uma indenização de morte, só que a gente fala seguro de vida. É morte, não quero falar sobre isso. Ok. Acidente. Invalidez, doença grave. Há 2 meses atrás, eu paguei uma indenização de R$100 mil para um jovem, relativamente jovem, 35 anos. Não, tem que ser jovem, né, com 35. Senão já excluo vários jovens aqui da mesa. Sim. Diagnóstico de câncer, do nada, estava lá segurado, recebeu R$100 mil. Então, é uma parada que tu dá na tua vida para tratamento, para teus gastos aumentam e tá ali teu dinheiro. Então, foi uma necessidade, foi uma sede e ele tinha o seguro dele para tomar. Porque quando tu começa a guardar para a previdência, o teu dinheiro na previdência, tu começa de acordo com as tuas possibilidades ali, vamos colocar R$500 por mês. Então, tu tem que ter, primeiro, aquilo que vai te garantir que tu não tenha uma morte financeira, para que tu possa, inclusive, que eu também escuto muito, mas para isso eu tenho plano de saúde. Não, ok. Se tu não puder trabalhar, como é que tu vai pagar teu plano de saúde? Porque tem que pagar, né? E não é barato. Então, tu tem que cuidar para que tu não tenha uma morte financeira, pensar no seguro de vida com as coisas que ele te dá em vida, que as pessoas não sabem. Tem aquele mito, né, do seguro de vida ser focado na morte, né? Então, isso é uma coisa que hoje é um dia especial aqui que a gente pode desmistificar isso, Aí né? é o seguro de morte, né? Além disso, acho que é legal, Paula, falar, alguns seguros têm as assistências, né? Então, que é legal a gente utilizar, por exemplo, uma assistência lá... Né, focando no seguro residencial, por exemplo, tem uma assistência que limpeza de caixa d'água, por exemplo, vai contratar essa assistência fora do seguro, é quase o valor do seguro do ano. Exatamente. Então... E às vezes as pessoas não sabem, que pagam depois, mas eu tinha isso aqui.
né? Então, geralmente, quando faz alguma coisa no banco, mais na linha de reciprocidade, às vezes o pessoal não sabe o que tem porque não parou para ler, porque não teve a explicação. Então, o seguro de vida, ele tem uma cobertura de morte, óbvio, porque é importante, né? A base dele, a raiz dele é tu deixar os teus dependentes assistidos em caso de uma fatalidade, porque eu posso hoje não voltar para casa. Quem garante? Ninguém tem garantia. Mas eu não quero pensar nisso. Não tem dependente. Tá, não tem dependente. E como é que fica, né? Se tu sofrer um acidente e não morrer? Não morreu, ficou inválido. E aí? Como é que tu vai trabalhar? Tua despesa vai ser a mesma? Não vai. Então, tu tem que pensar nisso. O que acontece em vida e também guardar o teu dinheiro para aposentadoria, porque a ideia é que tudo dê certo, a ideia é que tu não tenha um diagnóstico de câncer, que tu não tenha um AVC, que tu não tenha uma série de doenças que pagam ali no diagnóstico, que tu não sofra nenhum acidente, é isso que a gente quer. E aí tu vai ter também a tua aposentadoria. O que geralmente acontece? As pessoas guardam dinheiro e na primeira necessidade elas usam o dinheiro da Previdência. É isso, né? Então, os benefícios do seguro e da Previdência, eles não são um ou outro, eles são complementares. Enquanto um está cuidando do hoje, da renda, do hoje, o seguro em si, com os benefícios e com a indenização, no caso de uma fatalidade, o outro está cuidando de uma renda. Do futuro. Para aproveitar lá na frente. Então, é importante também tu conhecer a Previdência para saber qual a melhor previdência para ti, o porquê da previdência. E lembrando, assim, Paulo, que também muitas pessoas pensam na previdência privada somente assim como a aposentadoria no sentido de uma renda mensal vitalícia. Não somente isso, ela tem várias formas que ela pode usufruir daquele montante que ela acumulou ao longo do tempo. Ela pode simplesmente resgatar tudo ali de uma vez. Pode. Então, inclusive, tem alguns clientes que fazem previdência temporária para os filhos, por exemplo. Começa a contribuir agora e daqui 5, 10 anos, quando entrar na faculdade, aí começa a receber aquela renda ou pega um montante para custear já uma despesa de estudos. Sim. Né? É muito flexível. Isso. Né? Eu gosto muito da Previdência porque quando tu contrata, teu horizonte de longo prazo. Então, tem pessoas que, mas eu não gosto de Previdência por causa disso. Não se trata de gostar. Né? Eu estudo muito isso. O meu foco ele é cuidado de sucessão. Né? E o porquê, né? Contando um pouco da minha história. Eu sempre trabalhei com isso e sempre gostei muito. Em especial, quando a minha mãe faleceu, eu tive o meu primeiro contato com uma sucessão. Né? E, diferente do que eu gostaria e do que eu faço hoje para mim e do que eu indico para os meus clientes, não foi um processo simples de sucessão, porque não estava tudo organizado. Né? Não estava mesmo. Foi, sabe aquela coisa que tu pensa assim, puxa vida, não vou reclamar, mas deu trabalho para regularizar. E tudo fui eu que fiz. Né? Todo o processo, como inventariante, foi tudo eu que fiz. Foi bem complicado ainda, hoje eu tenho incomodação. Mas, a partir dali, tendo irmãos, regime de casamento, tudo foi ali uma escola. E ali eu comecei a imergir nesse assunto. Agora, dia 2 de abril, eu vou fazer a prova do CFP. Né? Eu já tenho 3 módulos concluídos, é uma prova bem pesada, bem difícil. E ela trata do planejamento financeiro. O que é o CFP? É o Certified Financial Planner, né? Que é uma certificação com reconhecimento internacional que qualquer pessoa pode, estudando, trabalhar como planejador financeiro. Só que a certificação CFP, ela te valida para muitas coisas, inclusive o uso da marca registrada, que te dá uma segurança para o cliente. Porque eu sigo um código de ética. Né? Trabalhei durante anos na Caixa e isso é de mim. Só que pela marca CFP,
quem tem a marca CFP, ela tá sujeita a sanções, caso não siga o código de ética e tal. Então, eu não estou falando de mim, estou falando da certificação em si, porque para quem vai procurar um planejador... Traz mais segurança. Traz mais quem segurança, for exatamente. contratar. Porque tu pode perder o teu registro. E é difícil para tu conseguir. Bom, nesse planejamento financeiro que tu faz, ele vai desde a base até a sucessão. Né? Então, tu fala de planejamento tributário, tu fala de gerenciamento de risco, tu fala de planejamento de aposentadoria, tu fala de gestão de ativos, né? Que é a alocação dos investimentos do cliente. E aí, por que eu disse isso? Eu não gosto de previdência. Né? Ok, mas não é uma questão de gosto, é uma questão de o que o cliente precisa. Né? Dentro de uma alocação de ativos, o cliente ele tem que ter lá o gerenciamento do risco dele. Tu tem que entender o que ele tem de patrimônio, o que ele precisa segurar, imóveis, bens móveis, imóveis, vida, né? Quantos filhos, o que tem, qual é o patrimônio, o que tem que ser levado em consideração, porque não é simples assim, eu vou fazer um segurinho. Não. Faz todo um cálculo dos bens do cliente para saber... Tem toda uma questão do que é, como é que é a tua vida para que tu tenha um seguro de vida que faça sentido. Sim. Isso é legal, porque muitos clientes, né, vão lá, contratam com um banco, corretora, um valor X lá, R$50 por mês. Mas será que essa cobertura lá de 10 mil vai suprir a necessidade do cliente lá na frente? Exatamente. Então, isso é feito um cálculo. Qual é, já aconteceu, né? Isso acontece direto. Sabe, que cobertura tu quer, Murilo? Não é tu que tem que decidir. Quem tem que te dizer a cobertura que tu precisa sou eu. Como? Te conhecendo. Né? Então, eu vou fazer uma série de perguntas, existe todo um cálculo para saber se tu é... Qual é o teu... Tu é funcionário público? Tu tem um perfil de risco. Tu é autônomo? É outro. Né? Então, isso é levado em consideração. A tua renda. Quantos filhos tu tem? Qual é o valor do teu patrimônio? Se tu morrer hoje, o que vai ser inventariado? Vocês são casados com qual regime? Porque isso influencia também. Dependendo do regime, tu vai ter que inventariar só metade. Por que eu vou considerar tudo? Então, tudo entra num cálculo. Também, assim, a despesa, né? A despesa mensal. Porque mensal. Tem um estudo, não sei, salvo engano, se é do IBGE, agora me falha a memória, que diz que quando há falta da fonte financeira, do responsável financeiro de uma família, que seja o pai, a mãe, eu estou já considerando, né, com filhos, enfim, demora ali de 3, 4 anos para se restabelecer financeiramente, quando se perde aquela fonte financeira. Sim. Então, assim, se tem filhos, fazer aquele cálculo, quanto tempo e o custo que vai... idade tem o filho? Que idade tem o filho? Tem 5 anos. O que ele custa até se formar? Dele até a faculdade. Qual vai ser a necessidade financeira de escola? Eu estou falando só de educação. Só de educação. Fora... se a gente for colocar 100% no cálculo, ele também inviabiliza. Né? Então, a gente tem que ver se o seguro ele não é para supérfluo. Sim. O seguro ele é para que tu tenha a garantia do padrão. Né? Estuda numa escola X, o pai morreu, tu coloca vai ter que colocar numa outra escola. Então, isso é um trauma. Muitas vezes para a criança, porque mas mudou o padrão. Claro, mudou o padrão, isso é um trauma sim, tu deixa os teus amigos, começa a já perder o pai ou a mãe, enfim, e tu vai ter muda que... toda muda tudo, a estrutura familiar. Tudo. É porque a ideia é que com o seguro mantenha-se aquele padrão até que se restabeleça financeiramente. Exatamente. E que leva algum tempo. Claro que sim. Eu ia até questionar, tem um período de restabelecer? Na verdade, são 60 meses, tá? São vai 60 até mais, meses. né? 5 anos. Né? Porque tu tem que levar em consideração não só o restabelecimento financeiro, mas o restabelecimento da nova vida... emocional. Sem aquela pessoa. Né? E isso eu estou falando de forma empírica. Né? Aquela pessoa ela sai do convívio e tudo que tu vivia em função daquela pessoa vai se reorganizar. E aí tu tem... tu tem viúvo, tu tem filho, tem os filhos, os irmãos, cada um vai seguir a sua nova vida
e até que aquela pessoa deixe de efetivamente, de repente, assim, né? De repente não, depois de algum tempo, tu percebe que a vida seguiu como tem que ser, e que aquela pessoa que se foi, ela agora, ela não tá mais nesses novos caminhos. Não tá mais, né? Então, aí sim tu considera que seguiu. Mas bem interessante, né? Fazer esse cálculo do tempo, da questão emocional da família, da estrutura e também junto com a questão financeira. Exatamente. Acho que essa informação é bem, bem legal, assim, para a gente divulgar, porque a falta de informação em relação a isso é muito grande. É muito difícil a gente pegar um cliente que tem essa visão, né? Então, é cultural, né? Cultural. Primeiro, cultural, porque as pessoas não querem falar sobre isso. Elas acham que isso é uma despesa, né? Aí a gente tem que conversar bastante para ver o que tem por trás dessa sensação, se é só falta de informação, se tem pessoas que eu converso que me olham e dizem, nossa, eu nunca pensei nisso, e é verdade. E tem pessoas que eu vou falar a mesma coisa e não vai adiantar. E ok, cada um está no seu tempo. Tem pessoas que eu já falei sobre isso há 1, 2 anos atrás e que vieram a se parar. Agora foi o momento. Paula, sabe? Então, e tu tem que respeitar o tempo sim, do cliente, porque cada um está na sua jornada. Ou né? então também, Paulo, aquele que de tanto bater nessa tecla de que é importante um seguro, foi lá e fez. E chegou todo bonitão, eu tenho um seguro, fiz lá. E é aquilo que a gente estava falando um pouco antes aqui, que fez, mas fez de qualquer jeito. Exato. Então, assim, aí se torna uma despesa. Se não cobre, né, Sim. a expectativa, a questão Exatamente. financeira do cliente. Vamos Inclusive, eu vou dar uma checada no seguro do Murilo lá em casa para ver se faz sentido. Né? Daqui a pouco eu vou ter que fazer um endosso lá para aumentar. Não cheque, senão vai ter que... Eu vou me preocupar, né, André? Eu já estou acima da estatística, né? 3 filhos. 3. Aí mais o seguro que eu vou ter que dar uma checada para ver se atualizou. Eu acho que assim, sofrer a gente vai, mas se a gente puder sofrer dirigindo uma Mercedes, assim, né, é melhor, né, do que sofrer penando. Sofrimento é inevitável, a penúria é opcional. Você falou de dirigindo, tem aquela velha comparação do step, né? Tem, Nossa, meu Essa Deus é legal, do céu. Né? Seguro de vida dá azar, tá. É antiga, mas funciona, né? Funciona, e eu já falei. E eu já falei para mãe de para a esposa de um cliente que eu fui fazer a entrega da pólice, né? Tava tudo certo lá e ela ele fez questão de levá-la e tal. E aí conversa vai, conversa vem, e ela disse: eu não sei, eu não queria, porque sei lá, só de pensar nisso, parece que vai atrair. Eu disse: fulana, tu dirijo. Tem step no teu carro? Sim. Tira. Por quê? Porque vai te dar azar, tu vai acabar furando teu pneu. E eu disse: não, é tosco. Mas é tosco, tão tosco quanto a tua ideia de achar que um seguro vai dar azar. Não vai dar azar. Tem o step, não é porque vai furar. Se furar, tem ali. Né? Não, e olha como é interessante, a gente dá mais valor, fala a gente pensando aqui no todo, sim. né? E nós também, porque em algum momento, de alguma forma, a gente também negligencia algumas coisas. E a gente valoriza mais os bens do que a própria vida, né? Então, a gente tem seguro, muitas vezes, do carro, da casa, mas não tem o seguro de vida. Então, é histórico, na verdade, né? A gente acaba não olhando para isso, não parando para pensar. Então, esse trabalho da consultoria, ele é muito importante para as pessoas se sensibilizarem e pararem para pensar, né? Eu acho que esse trabalho que vocês fazem é muito legal. Eu acho que tem que ser cada vez mais divulgado para a gente ter um país mais seguro, né? As pessoas se sentirem mais seguras. E isso vale para todos os tipos de seguro em si, né? O seguro é uma proteção. Então, proteção ao crédito, no caso de um prestamista, proteção à residência, seguro residencial, proteção para a empresa. Tem vários tipos de seguro. Então, tem que ter essa cultura no Brasil, do seguro, da previdência, dos planos de previdência. Tem até um estudo, um percentual, aí eu vou mais na linha da abrangência, né, comercial,
que faz um comparativo com planos de celular, linhas de celular. A competição ali de linhas de celular é muito agressiva, porque hoje 90 e muitos %, né, quase na totalidade, alguém tem um plano, seja de qualquer uma das telefonias. Ou mais, né? É raro encontrar uma pessoa que não tenha um chip. Até as crianças lá em casa têm um telefone com... É raro encontrar uma pessoa que não tem um chip de uma telefonia. E o que a telefonia briga? Sai do que você tem hoje para comprar o meu. É basicamente isso, porque a pessoa já tem. Eu tenho que mostrar que o meu é melhor que o seu. No caso da Previdência, em torno de 10% a 11% das pessoas hoje têm um plano, isso eu falo Brasil, né? Um plano de previdência privada. Uhum. Então, assim... E 5% tem seguro de vida. 5% tem seguro. Essa informação eu já não tinha, eu sabia ali da Previdência. Né? E nesse 5% tu coloca todas as pessoas que têm o seguro através das empresas, que são as apólices coletivas, que estão segurados, que estão na conta, mas que não foram lá efetivamente, conscientemente, Sim, comprar um seguro, ou que foram ofertados. Tem o seguro obrigatório da empresa lá. Então o espaço ganha o que seguro, tem, né? O espaço que tem para trabalhar o produto é gigantesco. As pessoas precisam de ter mais essa informação. Sim. Elas precisam saber a confecção de um seguro que supra a necessidade dela. Uhum. E um plano de previdência para que lá na frente ela não se arrependa. Poxa, se eu tivesse feito lá atrás, cara, hoje eu estaria com tanta coisa. Esse é um detalhe que faz total diferença, né? Quando começar a contribuir. Então, quanto antes, melhor. Quanto antes. Porque quando a gente chega lá, né, nos quarentão, e aí a gente se dá conta, né, do que a gente ainda tem pela frente e do que a gente tem, né, guardado, aí que mora o desespero, né? Então, por que eu não fiz isso há 20 anos atrás? Então, acho que essa conscientização de o quanto antes os nossos adolescentes, né, que seria o mundo ideal, a gente começar lá na adolescência a contribuir, seria o mundo... Sim. Sabe, Carol, que num determinado momento da vida, tipo, hoje eu tenho 40 anos, talvez eu já tenha mais passado que futuro. Né? Então, pela expectativa de vida, o estudo da tábua atuarial, eu ainda tenho mais futuro que passado. Né? Mas aos 50, provavelmente eu vou ter mais passado do que futuro. E isso assusta. Né? Assusta. E é onde as pessoas, todas as pessoas, elas começam a procurar academia, porque querem correr atrás do prejuízo, né? E é mais difícil, a gente sabe. Elas começam a pensar na aposentadoria. E aí é óbvio, quanto menos tempo tu tem para fazer alguma coisa, mais corrido vai ser. Né? Então, tanto no seguro de vida quanto na Previdência, começar antes e usar o longo prazo a teu favor é melhor. É a melhor tá, Paula, estratégia. mas o seguro de vida também, sim. Né? Por quê? Os produtos aqui no Brasil, eles ainda, principalmente seguro de vida, eles são muito... os tradicionais, eles, que é o vendido em banco e tal, ele tem algumas características que não favorecem no longo prazo. Né? Então, existe o sistema americano, que é o Whole Life, que é de vida inteira, que tu compra a tua pólice. Né? Tu, pensando no seguro de vida, não só nos benefícios de doença, invalidez e tal, então tu vai comprar, tu vai escolher um período de 10, 20 anos que tu vai comprar a tua pólice. E essa pólice, depois de paga, ela está quitada e tu não paga mais seguro. Se tu fizer isso aos 20 anos, tu vai pagar por isso muito mais barato do que se tu fizer aos 40. E eu não vou nem falar aos 60. Sim, mas mesmo no Brasil, hoje a tabela, quando inicia lá, né? Falando da mesa aqui com os seus 40, o valor da mensalidade... Ela é muito mais alta. Por quê? Por causa do risco. Exatamente. Então, também tem os outros fatores, que à medida que tu vai trocando de faixa etária, tipo 40, os 41 tem uma troca.
Aos 46 tem mais uma. O que é essa troca? É majoração de risco. O seguro vai ficando mais caro. O prêmio, né, que é o que tu paga, ele vai ficando mais caro e a tua cobertura não. Porque o que está aumentando aqui? Está aumentando o teu risco. E isso nas apólices, que é que eu tenho um foco maior, que é um produto bem mais moderno e que o Brasil também está se modernizando. A gente vende produto americano no Brasil, né? Os produtos do Brasil eles estão se modernizando e a gente vem para todo mundo ganhar, porque primeiro é um absurdo que tem de oportunidade, né? De pessoas que ainda não foram tocadas pela informação. E as que foram tocadas pela informação talvez ainda não tiveram, não estavam no seu momento de entender, não, peraí, isso faz sentido. Então, tem um oceano gigante para se trabalhar. Os produtos estão ficando muito bons e, sim, quanto mais novo tu começa a pensar nisso, mais barato vai ser qualquer coisa. Isso é um fato, né? E o acúmulo também, né? Sim. O montante, no final das contas. Falando da previdência privada, também segue a mesma lógica, né? Quanto antes começa mais a contribuir, mais vai ter a reserva. Juros sobre juros e tal. E aí tem muita gente que fala, mas eu não vou depois querer receber esse valor mensal. Aí que tá. A gente falou antes. O produto de previdência ele é muito flexível, porque, teoricamente, em tese, tu contrata hoje para usar daqui 20 anos. Né? Então, imagina que ruim seria se tu tivesse que decidir tudo sobre o teu produto para usar daqui 20 anos. Muita coisa pode mudar. Então, na hora de tu contratar a tua previdência, tu tem ali 2 pilares, que é o tipo de previdência, né? Se tu vai usar para benefício fiscal ou não, que esse é um pilar que tu decide, e o tipo de tributação. Né? Sendo que dos 2 tipos, um ainda tu pode alterar. Mas essa é a base. Essa é a base para qualquer previdência, seja de qualquer banco. O resto do produto, tu pode alterar no prazo de diferimento, que é o período da tua contribuição. Então, até que tu decida te aposentar ou não, tu que vai decidir se tu vai, de fato, te aposentar, converter numa renda, né? A gente fala se aposentar. A pessoa não precisa se aposentar nunca, ela precisa ter renda. A palavra aposentar, ela traz toda a carga da imagem, é uma forma de investimento idoso. Também. É um investimento. Né? Então, no planejamento financeiro de uma pessoa, ela tem que ter, primeiro ali, o gerenciamento do risco, tá? Que são os seguros. Ela tem que ter a reserva de emergência, ela tem que ter os demais investimentos de médio prazo e ali uma alocação de 10% a 15% dos recursos em previdência privada. O que ela vai fazer com essa previdência? Ela vai converter em renda? Não sei. Ela tem essa opção. Tem vários tipos de renda. Ela pode deixar o plano rendendo e fazer resgates da rentabilidade, perpetuar o valor? Pode. Então, é tudo uma questão de conhecer e ter alguém que te auxilie nesse processo. De preferência, alguém que tenha isenção na oferta do que está sendo feito. Né? Eu vou dizer, tu tem essas opções. Mas qual é a melhor? Para ti, tu tem que levar em consideração isso. Tá, mas qual banco? Agora a gente vai olhar quais são as rentabilidades, o que cada um oferece, porque daí sim é onde a telefonia vai fazer as suas ofertas. Então, mas antes disso, tu tem que saber o que tu precisa. Porque aí vai estar trabalhando com uma transparência, gerando valor para o cliente ali, sem o conflito de interesse. Sem conflito de interesse, exatamente. Para ele é ótimo. Mostrar, por exemplo, uma simulação, que eu acredito assim, ser importantíssimo. Não somente fazer um plano de previdência e estou pagando R$50, R$100 por mês. Mas esses R$50, R$100 vão me dar o quê daqui a 10 anos, por exemplo? E aí tem que simular. E aí tu tem que fazer engenharia reversa. Tá? Para quê? Qual é o teu padrão de vida? Qual é o que tu vai ter de redução de despesa na tua aposentadoria? À medida que a gente vai envelhecendo, tu vai gastar menos com roupa, tu vai gastar menos com muita coisa. Os filhos, né? Porque em teoria já são despesas que tu vai eliminar. Mas também tem outras despesas que tu vai acrescer.
né? Daqui a pouco remédio, o teu plano de saúde vai ficar mais caro. Então, tá, qual é a tua projeção de necessidade? Ah, é tanto. Beleza. O que que tu tem, o que que tu vai poder vender, pensando num planejamento futuro, né? O que que tu vai poder te desfazer que tu tá hoje... eu não vou querer isso, tá, ok, desconta dali. Tá, então tu chega ali num valor que ele vai precisar de renda. A partir daquilo que ele vai precisar de renda, que tu vai calcular quanto que ele tem que contribuir hoje. É o cálculo... É engenharia reversa. Primeiro tu tem que ver, porque guardar a esmo só quando tu é muito novo, porque daí tu não tem muitas... tu nem sabe o que tu vai fazer da tua vida ainda, né? Agora, quando tu já tá ali nos 40 e todos ali, tu tem que ver o que que tu quer, o que que tu já tem, o que que a gente tem que levar em consideração para saber, de fato, numa projeção de rentabilidade, tudo isso é tudo calculado, né? Para ver, tá, beleza, ok, nesse cenário, desse jeito, tu precisa contribuir com tanto. Porque às vezes assim, a contribuição tá, voltando ao meu exemplo ali, tá lá R$50, R$100. E aí, passados aí 5 anos de contribuição, o cliente pensa assim, mas eu estou muito longe do que eu imaginei. Pode aumentar também no meio do caminho. Pode aumentar. Sim, claro. Ele pode fazer aportes. Pode fazer além da contribuição mensal, pode fazer os aportes semestrais, anuais, mensais. Pode fazer enfim, o que ele quiser. Da forma que ele quiser. Dinheiro. Mas daqui a pouco o cliente se toca que, poxa, eu estou há 5 anos, 8 anos, 10 anos contribuindo o valor que está longe daquilo que eu pensei. Por quê? Porque ele não simulou. Não simulou e não acompanhou. Às vezes ele fez um plano ali só para dizer que fez, né? E acontece, a gente sabe que tem muito disso. Sim, as pessoas querem fazer, mas elas não sabem como é que funciona. E a regra é que dentro do banco, ali na parte mais de varejo, as demandas dos funcionários, elas são muito altas. Não tem como tu ter entrar explicando todos os detalhes. Não tem como tu ser especialista em tudo. Não existe especialista de tudo. Então, falta também aquela informação inicial. Sim. Paulo, explica para nós também, em relação à Previdência, a questão das portabilidades, que eu acho que é bem interessante a gente entrar nesse detalhe, porque muitos clientes já têm uma Previdência, talvez da empresa. Posso portar? Como que funciona esses detalhes aí? Assim, a portabilidade, ela é uma opção que o cliente tem, onde a tua previdência, ela transita entre as instituições sem resgate, ou seja, sem ter que pagar o imposto de renda. Ele não entra, sem tributação, ele não entra na conta do cliente, mas ele pode sair do Bradesco para o Banco do Brasil, do Banco do Brasil para a Caixa, e assim vai. Pode fazer. Por que uma pessoa faz a portabilidade? Por uma questão de relacionamento, muitas vezes, mas, acima de tudo, que nem o Murilo falou, eu achei que ia ter tanto na minha previdência, fiz uma simulação, só que tu tem que acompanhar, porque a rentabilidade, às vezes, ela não acontece de acordo com a simulação. Às vezes, não, ela nunca acontece 100% de acordo com a simulação. Existem períodos em que a gente teve, não muito, foi o quê? 2018, 2019? Que a renda fixa estava dando nada, ali os fundos mais conservadores. Então, ali naquele período, o investimento em si ele não estava atrativo. Agora, se tu olhar no longo prazo e tu já olhar de 2018, 2019 para trás e de hoje para 2018, tu já vê que teve uma diferença muito grande. Então, tu não pode olhar um período, né? Tu tem que olhar por isso que é um investimento de longo prazo. Tem que olhar ter um horizonte de tempo maior. Para quê? Nesse período aí, 2019, muitos clientes entraram em desespero, né? Minha Previdência, porque fica aplicado em um fundo. Né? Um fundo de Previdência. Isso. Então, aí os clientes entram em desespero e aí já querem importar, mas, na verdade, depende desse... Depende. Uma coisa é o teu risco sistêmico e outra coisa é o teu risco, né? Que tá acontecendo em todas as instituições. Daí tu pega ali fundos de 3, 4, 5 bancos, está tudo mais ou menos a mesma coisa. Só que tu tem também, dentro dos fundos, tu começou a tua previdência lá há 10 anos atrás e daqui a pouco tu está pagando uma taxa de administração altíssima.
E uma taxa de administração alta no longo prazo, ela te destrói. É muito melhor, às vezes, tu ter um carregamento alto e uma taxa de administração pequena. O ideal é tudo pouco, né? Mas acho que é legal explicar isso, qual é a diferença. a taxa são taxas que são cobradas dentro dos fundos de previdência, tá? Dentro dos planos de previdência. A taxa de carregamento ela pode existir ou não, depende da instituição. Ela pode ter no início, depois não ter. Depende, cada banco tem o seu. E a taxa de administração é a remuneração do fundo. Então, quanto menor a taxa, maior vai ser a rentabilidade repassada para o cliente. E, às vezes, o fundo ele até não está performando mal, só que o cara está pagando uma taxa de administração de 3%. E aí come toda a rentabilidade. Aí tu bota 3% aí em 20 anos. 3%, né? Aí descontando. É bastante diferença. Quando a gente faz a conta, a gente se assusta. E então, tu tem que ter o teu plano e tu tem que acompanhar também. E aí é onde entram as opções de portabilidade. Ó, lá no meu banco, eu estou olhando aqui, não está legal, o que eu posso fazer? Né? E aí não é só a rentabilidade que tu tem que olhar. Se tu tem um conhecimento mais profundo em previdência, a primeira coisa que tu vai perguntar para o teu cliente olha só, teu plano lá é de 1990, do anos 2000. Tua tábua atuarial, ela é uma tábua atuarial melhor do que a recente. O que é tábua atuarial? É um fator que vai ser utilizado para calcular a renda do cliente. E tem a ver com a expectativa de vida. Tem totalmente a ver com a expectativa de vida. Então, quanto mais antiga é a tábua, teoricamente, ela achava que a gente ia viver menos. Se ela acha que a gente vai viver menos, ela vai te pagar mais na renda. Uma tábua atualizada, que são as que vendem hoje nos planos, ela já por estar atualizada, ela sabe que a expectativa de vida aumentou. Então, quando ela vai ser utilizada para calcular a renda desse cliente, no prazo. Ele diz, não, vou ter que te pagar menos porque tu vai viver mais. Sim. Então, mas isso é importante? Depende. Né? O cliente quer entrar em renda, porque se ele quer, é importante. Se ele fica não tá só na parte de investimento, de contribuição. Ali. De montante, de resgate do montante. Aí não é importante. Né? Então, tudo tu tem que, para decidir, para orientar, tu tem que conhecer, porque às vezes tu tá tirando o cliente de uma tábua extremamente vantajosa e o cara quer se aposentar por uma questão de perfil extremamente conservador e tu tá tirando o cara, colocando ele numa tábua que vai reduzir o benefício dele de forma que não vai compensar a rentabilidade, entende? É muito mais fácil ele ir no banco dele negociar algo melhor do que ele perder o vínculo com aquela tábua. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Outra pergunta, nesse período, né, eu tenho a minha previdência, estou na fase de contribuição e acontece uma eventualidade comigo. O que acontece com esse montante? Eventualidade Morreu. Partir dessa para melhor. Hip. Subiu. Cantou para subir. Já subiu. Então, Carol, dentro da Previdência, tu tem a opção também de contratar o pecúlio, que a gente chama, né? Ou pensão por prazo certo, que é, além da tua contribuição do teu saldo, tu também tem um seguro ali dentro, que tu pode contratar ou não. Independente disso, a tua reserva ela vai ser destinada aos teus beneficiários indicados. Então, quer dizer que o meu fundo, as minhas contribuições lá vão ficar para o Murilo? Pode ser para mim, se tu quiser colocar o meu nome como beneficiária. Inclusive, eu sempre oriento, eu disse, olha, ele está na dúvida, coloca eu vou te ajudar. Esse é um detalhe que acho que vale a gente esclarecer. Eu sou obrigada a colocar um beneficiário lá na minha previdência. Como que funciona? Ou fica pelos herdeiros legais? Assim, quando tu coloca um beneficiário, tu facilita o processo de pagamento. Tá? Quando tu coloca nada, vai os teus herdeiros legais. Certo? E eu posso colocar o Joãozinho lá da esquina? Pode. Depende. Quem é o Joãozinho? É só uma pergunta. Depende. Aí entra toda outra parte que tu tem que levar em consideração, que é mais na linha de planejamento sucessório, que é... tu tem... Vou dar um exemplo que já aconteceu, tá? Tu pode colocar quem tu quiser? Pode. Só que tu tem que respeitar algumas coisas. Supondo que seja todo o teu patrimônio, tu vendeu tudo,
tá? Colocou tudo em previdência, 100% do teu patrimônio em previdência, e colocou O Joãozinho da esquina. o Joãozinho da esquina de beneficiário. Ó, Joãozinho. Tá. Abre Tu o não- olho. Tu não tem mais nada, tá tudo em previdência e tu deixou pro Joãozinho. Não vai ser pago tudo pro Joãozinho, porque tu tem que respeitar a legítima, que a gente chama, tá? Tu tem herdeiros legais, tu tem. Então, tu não pode... Metade, 100% pro metade Joãozinho. do teu patrimônio é da legítima. A outra metade tu dá pro Joãozinho, tá? Então, mesmo eu indicando o Joãozinho lá na minha Vai previdência... ser Aí contestado. o vai ser Murilo pode contestado. entrar com um recurso Sim, vai ser e contestado. contestar. Eu vou pesquisar esse Joãozinho Vai na aí, viu? esquina para pesquisa, é Joãozinho. o nome. Mas, Não, mas é legal, acho que isso é um Sim, ponto sim. bem... Tu escolhe quem tu quiser, tá? Tu pode escolher, só que tem algumas coisas que tu tem que levar em consideração. Ah, mas o cara tinha 10 milhões de patrimônio e deixou 500 mil para um sobrinho, que não é da linha sucessória, que é cônjuge de filhos, né? Na ausência do cônjuge de filhos. Então, também vai levar em consideração o regime de casamento, se era casado, se não era, qual é o regime, se é o regime legal, se é comunhão, se é separação, enfim. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Pode. Né? Não indicar é herdeiros legais. Daí segue as linhas sucessórias, né? Mas vai depender do patrimônio. Se tem lá... Se a Previdência representa 10, 20%, Tanto não faz. vai Então- influenciar em nada. O caso que eu dei, ele é só um caso emblemático para a gente ver que tu pode colocar quem tu quiser, mas tu não pode fazer exatamente o que tu quiser. Sim. E depois que tu morreu, o que vale é a lei. era esse ponto. A descrição do certificado de previdência, ela não está acima do jurídico. Não. Não é, Não. não é porque vamos lá, nós já pegamos casos assim. A vida tem muito disso, né? Nossa, tem uma Mariazinha também? Onde tem um certificado lá o senhor lá casado com vários filhos e ele fez a previdência para companheira fora, né? Casamento. E daí foi aquela bagunça, porque, poxa, esse valor todo vai para ela, porque e aí? Aí a família entra requerendo e aí vem o jurídico que prevalece sobre o certificado. Porque assim, o que mais tinha de patrimônio? Aquilo ali era um farelo diante do patrimônio, cara, respeita a vontade. Agora, ele não respeitou a legítima, que a gente chama. Aí não vai ser. Então vai ser... cada caso é um caso, mas sempre, que vem o sempre, jurídico em sim. ação, vem. Tu tem que, por isso a orientação. Né? Uma pessoa que está sendo orientada por alguém que sabe, ela já vai ser orientada a dizer, não, olha só, Tem um percentual. tu quer deixar para o Joãozinho, ok, mas vamos organizar para que as coisas sejam mantidas após o teu falecimento. Mas eu não quero. Eu tenho um amigo que a gente conseguiu convencer ele do contrário, que ele não queria oficializar a união, porque não sei o quê, não sei o quê. Cara, seguinte... É melhor Depois que oficializar. tu morrer, o que tu quer não faz mais diferença. O que vai contar é o papel. Então, se tu quer proteger alguém, tu vai ter que formalizar algumas coisas, não é depois. Porque depois que tu morreu, amanhã faz 2 dias. Ponto. É verdade. Só isso. E como, dando o exemplo da Previdência, né, nesses casos aqui, como fica nos casos do seguro de vida? Né? Eu posso indicar lá o Murilo. Na apólice? Na apólice, né? E posso não indicar ninguém. Tem herdeiros legais. Aí herdeiros legais segue a mesma lógica. Se eu lógica. indicar lá o Joãozinho da esquina... Mas de novo o Joãozinho, tá vendo? Não, Vai ter esse Joãozinho. É Joãozinho ou Joãozão? Porque daí eu já tô começando a achar que não é tão que assim, isso? né? Quando vê o Joãozinho Mas, tem olha- 2 metros, é uma parede, né? Ela tá numa preocupação de ajudar esse Joãozinho, eu não tô entendendo. Vamos ver, vamos olhar bem para esse Joãozinho depois. Vamos voltar o foco aqui. Eu coloco lá o Joãozinho. Vamos voltar pro foco. Joãozinho... Coloco o Joãozinho lá. E no seguro de vida, tá? Esquece a Previdência agora. No seguro de vida, coloco o Joãozinho lá e a minha apólice representa mais de 10, 20%. Segue a mesma lógica. É que aí que tá, olha só que diferente, que a diferença, tá? Na Previdência, é o teu patrimônio, certo? Porque tu guardou aquele dinheiro é teu.
né? Ele só está investido em previdência. No seguro de vida é uma indenização, certo? Tu tem o direito de colocar quem tu quiser, desde que tu não passe por cima da lei. Né? Foi provado que o Joãozinho era amante, cara. Vai ser questionado por quem ficou. Né? Provavelmente não vai ser pago. Porque não pode. Acho que é isso que... Né? Tu tá indo contra a lei de novo. Sim. Agora, não colocou nada, herdeiros legais. Okay. Por que eu falei que quando tu coloca, tu facilita o processo? Porque quando tu tem os beneficiários indicados, o pagamento é mais fácil, tu já sabe para quem vai pagar. Né? Salvo exceções. Aí, no caso, é o Joãozinho. E aí a família toda ali tá olhando também, só um pouquinho. Quem é Joãozinho? Né? Daí tá ali o filho que não vai receber nada. Tem aí entra na justiça e tranquilamente se resolve. Uma situação bem que a gente passou alguns anos atrás. Meu avô faleceu e aí ele tinha 3 apólices de seguro, né? Separadas, de 3 seguradoras separadas. E ele colocou uma para... São 3 meninas, né? Minha mãe é do meio. Colocou uma para cada menina. E aí, tranquilo. Só que uma delas, a mais nova, ela entrou bem depois. E aí foi questionado a questão do valor, porque o valor dela era menor que o das demais. Uhum. E aí, entre elas, fizeram um bem bolado lá e ficou tudo certo. Uhum. Mas isso também pode ser questionado, né? Porque o valor pode ser diferente de uma para outra. Pode ser diferente, mas daí é que vai depender muito do valor e do entendimento do juiz. Né? Cada uma tinha uma apólice. A questão do valor, poxa, tu também... Não é porque tu tem 3 filhos que tu quer deixar as partes iguais. Exatamente. Né? Não, isso não está escrito. Daqui a pouco a pessoa é uma pessoa que vai... Só fez cagada a vida inteira, né? Tipo, aí tu vai beneficiar. Não, daqui a pouco tu dá uma segurada. Aí é uma decisão, né? Eu gosto de exaltar essa importância da gente... Passar para o pessoal todo que está nos assistindo a importância. Olha como que a gente faz com coerência, né? Traz a Paula aqui para tratar o assunto com seriedade, com coerência. Apesar das risadas aí que a gente dá, mas é um item muito sério, né? Muito relevante, porque a gente trata da importância de se ter o seguro e o plano de previdência, mas ao mesmo tempo a gente abre os olhos do cliente, né? De todos vocês que estão assistindo, que não é somente contratar por contratar. É muito além disso. Então, dada aí a necessidade, a relevância de se ter uma consultoria para fazer um plano, tanto de seguro quanto de previdência, que seja realmente eficiente, que seja necessário e que vá ter um efeito, que faça sentido. Porque, olha só que a gente citou aqui, o cara que faz lá por fazer, porque tem a esposa ou o esposo, o marido, tá pressionando, porque é um amigo, porque a Paula falou que tem que ter um filho, não sei, foi lá no banco, na agência, enfim, e fez. Fez de qualquer jeito, por ele mesmo, né? Não estou aqui dizendo quem foi que o atendeu, mas que fez. Às vezes não se atentou que tem a taxa. Uhum. Às vezes não se atentou pela rentabilidade. Uhum. Às vezes não se atentou pelo fundo que está atrelado ali, que gera essa rentabilidade. Às vezes não se atentou pela tributação. E aí eu já puxo um assunto, Paulo, que é de extrema importância a gente tratar, que são essas armadilhas que muitas vezes tem. Eu vou fazer um plano de previdência aqui hoje para resgatar daqui a 1 ano. Aí o cara mete lá uma tributação regressiva. Eu tenho um caso 35% real. Na veia. E ele não sabe. Na hora, tem um caso real e pior. Na hora vai estar feliz da vida, fez uma previdência. Na hora de resgatar é que vem o pepino. Aí vem a tributação, aí vem a taxa de administração. E o cara não estava sabendo de nada disso. O que vai acontecer 1 ano depois? Ele vai resgatar menos do que ele aplicou. Não. Então, assim, é um plano, volto a dizer, gente, nós não somos negativos, tá? Longe disso, muito pelo contrário. Eu tenho previdência, dicas, né? Eu tenho previdência, tenho seguro, a Carol tem a previdência, o seguro dela. Façam, é importante. Quanto antes fizer, melhor. Mas tomem cuidado, porque tem alguns itens que não podem nunca passar despercebidos, porque pode ser prejudicial. Pode. Tem assim, Murilo, eu sou da opinião que, principalmente com relação ao seguro ali da Previdência, como tem essa questão da tributação, eu vou contar um caso de muitos anos atrás. Falando do seguro, tá? Ter qualquer seguro é melhor que não ter nenhum. Tá? Sim. Bom,
Mas quando tu tem informação de que existem coisas melhores, é bom a gente se atentar. Outra coisa, quando a grande questão nesses que a gente vê hoje quando tu vai construir uma casa, tu procura um engenheiro, um arquiteto. Então. Quando tu tá doente, tu procura um médico. Por que quando tu vai contratar o teu seguro, tu acha que é de qualquer jeito? Que tu mesmo pode fazer, ou que o teu amigo te indicou, o teu amigo tem a condição dele. E hoje em dia pelo celular, né? Até. Exato. E que bom que é pelo celular, porque, como eu te falei, um seguro qualquer é melhor que nenhum. Agora, tu tem que ter algo mais... Sabendo que existem coisas mais elaboradas, tu precisa procurar a pessoa certa. Ponto. Em 2010, na época, a Previdência, da onde eu trabalhava, era carência de 1 ano. Imagina. Mas também em 2010, faz 13 anos. Hoje é 60 dias. E tinha lá uma meta para bater. Carência para resgate, né? Carência para resgate, isso, perdão. Carência para resgate de 1 ano. E tinha uma meta para bater. E eu recém tinha começado lá na agência. E eu sei que foi feito um investimento de 100 mil para um cliente parceiro ali, né? E eles, faz. Não, beleza, não, bota aí 100 mil, ok, show. Tá. Isso foi antes de eu entrar. Porque quando eu estava lá, chegou já a data da carência e ele queria resgatar. Na época, o sistema ele era totalmente diferente. O sistema de venda era totalmente do sistema que a gente tem hoje, que é intuitivo. Então, hoje, o sistema de venda ele é intuitivo. E ainda que tu não tenha um conhecimento muito profundo de previdência, tu tá lá no banco trabalhando, tu tem um mínimo de discernimento, né? Então, o sistema ele é muito difícil de tu contratar tão errado assim. Antigamente não era um dedo um pouco mais rápido ali te dava um comando que aconteceu o que foi contratado um PGBL regressivo para resgate em 1 ano. Olha aí. Para quem não sabe, o PGBL ele tributa sobre tudo o valor investido e a rentabilidade, porque ele é um produto destinado a benefício fiscal. A longo prazo. A longo prazo, benefício fiscal. Deduzir, né? Fantástico. Tá? Previdência, PGBL, perfeito. Para quem é perfil. Para o cliente certo. É maravilhoso, mas para o cliente certo. Para o errado... Aconteceu que o cara, na hora de resgatar, eu não vou saber quanto que ele tinha de rentabilidade, mas de 100 mil tu tira 35%. Lembrando que o regressivo, né, a tributação começa com os 35%, 35%. pessoal. Mas por quê? Porque tem uma regra, ele vai diminuindo, chega a 10%. Enfim, tem uma regra e é boa. Não chegou nem na rentabilidade dele, provavelmente. Mas, gente, em pelo 1 ano. amor de Deus. Não, mas era o que a gente estava... 35%. Se ele tivesse chegado na rentabilidade, ele tinha investido em pirâmide. Era o que a gente estava Não falando existe. agora, porque se houvesse assim, uma consultoria bem direcionada Mas acho para... que nesse caso foi um... Foi rachada, mas... A consultoria bem direcionada para a necessidade dele... Não, ele entendendo que ele ia resgatar com 1 ano, esse não seria o produto. Jamais, foi um erro. Claro. Foi um erro. Mas isso para mostrar que o quanto a falta de informação ela pode te dar prejuízo. Né? Então, hoje a gente vive uma outra realidade. Né? Há 13 anos atrás, a internet era mato. Né? Tu podia falar qualquer coisa num treinamento que aquilo ali era lei. Hoje, se tu fala uma bobagem, não, mas não é bem assim. Ô, Paulo, e um cliente desse, você acha que ele sai de uma experiência dessa, de uma previdência, falando bem da previdência? Não. Mas ele vai falar que foi a pior coisa que ele fez. Né? Na verdade, Exatamente. a primeira coisa é entender se ele sabe que foi uma previdência. Porque muitas vezes... Esse em específico, ele era um parceiro da agência e tal, ele fez um investimento porque era uma necessidade da época e estava tudo certo. Teoricamente, ele não ia perder dinheiro, ia ser bom para ele também, mas fizeram errado. Então, foi bem difícil ali para corrigir aquela situação, porque Gerir depois que vai para... depois do resgate vai a informação para a Receita Federal, já era, né?
Isso não tem como fugir, né? Aí Não. é tributação, Receita Federal, é só correr pro abraço, pagar. Chorar. E lançar em prejuízo na agência. Mas como que eu chamei agora há pouco? Essas armadilhas, elas acabam com toda a construção que a gente faz do positivo do produto. Se ficar para trás uma informação dessa, é uma armadilha, porque ela vai fazer... O cliente, ele é o nosso maior porta-voz do produto, Claro. né? Seja para o bem Cliente ou seja para o mal. satisfeito, ele replica, ele vende, exatamente. Nossa melhor propaganda não, E publicidade. o insatisfeito, ele vende muito mais. Sim. Só que pro lado ruim. Sim. Né? Então, quando a pessoa ela tá, né, tu vê pelo Google, né, de uma maneira orgânica, a pessoa não é todo mundo que vai lá dar uns 5 estrelas e fala bem do teu negócio. Existe, claro que existe, né, o espontâneo, mas experimenta ter um problema. A pessoa vai lá no Google, ela vai no Reclame Aqui, ela espalha o negativo muito mais. Então, existe sim um histórico muito ruim de fama desse produto, porque bem antigamente, só existia PGBL, que é nessa formatação, que é para A longo prazo, com tributação mais alta. Diferimento fiscal. Então, tu vai pagar sobre tudo, mas tu teve benefício fiscal em todos os anos. Então, isso na ponta do lápis vai te dar um ganho financeiro muito bom. Para quem? Para quem é o perfil, porque não é qualquer um. Tu tem que ter declaração completa do imposto de renda, tem que ter... Tá, ok. É o teu perfil, vai ser bom. Agora, tu bota esse produto para ser vendido como meta. Isso eu estou falando de coisa de muitos anos atrás. E tu tem que vender. Lá no banco, né? Tinha que vender. Então, muita gente comprou o PGBL sem saber de como é que ia ser. Porque não usufruiu do benefício, porque não era perfil, mas era o que tinha. Então, bem depois surgiu o VGBL, que ele é aquele plano que ele não tem diferimento fiscal, ele não tem benefício fiscal, tu não vai deduzir ele do teu imposto de renda, só que tu também não vai pagar imposto de renda sobre tudo, vai pagar sobre a rentabilidade, um investimento muito mais normal, digamos assim, e né? Tudo certo. E tá tudo certo, mas hoje existe. Então, quando tu vende o produto certo para o cliente errado, porque o PGBL é fantástico para o cliente certo. E não existe a possibilidade, por exemplo, desse caso. Migrar, não. Migrar, Não, porque eu acho que não. o pessoal deve estar, né, Mas por que questionando. não pode? Não pode. mudar. Lembra, lá antes, né, eu falei que Previdência, ela tinha a base que tu escolhia, que tu não podia mudar, né, que era para investimento a longo prazo ou para, né, diferimento fiscal. Então, o P e o V, a gente fala. Isso tu não pode trocar. Tu só pode trocar a partir do momento que tu faz um resgate, tributa, e daí tu começa um novo plano. Não tem... Justamente pela questão fiscal, né? Então, Exatamente. Normativamente, são coisas separadas. Exatamente. Por exemplo, tu tem um PGBL na caixa e tu quer levar para o Banco do Brasil, ele vai como P. Mas lá eu troco. Não tem como. Eu já ouvi tanto isso. Não, mas o meu gerente lá disse que quando chegar aqui ele vai trocar. Não, ele vai resgatar e vai reaplicar. Vou fazer um novo certificado. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, assim, as informações erradas que claramente eram... E pode gerar... E tem uma instituição que regula, né, Paulo? Acho que é legal falar também. Existe hoje uma instituição que regula os planos de previdência para ter uma segurança, porque bem antigamente, os planos de previdência não tinham correções, tinha uma série de problemas que hoje não tem mais. É que a previdência ela é recente, né? Então, assim, é importante a gente falar. Quando a gente fala em previdência, a gente tem aí duas previdências privadas, que são os fundos de pensão, tá? Que a Caixa tem o fundo de pensão dela, que é a FUNCEF, o Banco do Brasil tem a Previ, tem o Petros, o Postales, que só são acessíveis aos funcionários daquelas empresas. Então, eles têm a sua própria administração e são regidos pela Previc. Ponto. Só que isso não é o que é vendido, né? Porque é uma previdência fechada.
A previdência aberta, que é o que a gente vende, é pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, não é da polícia também, né? Porque te lembra uma colega que ligou lá para a filial querendo saber o número da polícia para fazer uma ouvidoria. Ninguém entendeu nada, ela queria o número da SUSEP. Senhor, segura, explica para ela que é outra SUSEP. Então, é importante a gente... É SUSEP, que ela queria. SUSEP. Tá, a nossa é a Superintendência de Seguros Privados. Então, existe toda uma regulação. Claro que tem. Então, tu não pode fazer o que tu quiser. Eu me lembrei, Paulo, você citou a questão de antigamente era só os PGBL e tinha lá aqueles planos Federal Prev, né? Federal Prev. E aí, o quanto portabilidade tinha, solicitação de portabilidade. Só que o que mais chamava atenção no Federal Prev, eu nem entro na questão de rentabilidade, porque tinha lá mais 8%, não sei o que, IGPM mais 6. IGPM mais 6, não era mais 8%. Rentabilidade mínima garantida. Isso, só que a tabuatorial era o quê? 80, 7? Acho que era 1900, acho que era até 83. Acho que era 1930, porque era tão atrativo. A renda era lá em cima, né? Era, que já não conseguia mais. Então, assim, a pessoa que o cliente que tinha um Federal Prev, mas ele não se atentava, talvez olhasse a questão da tabuatorial que fizesse diferença para ele, fazia a portabilidade ali, talvez não fosse tão legal para ele. É porque o Federal Prev, ele tinha uma coisa, que era IGPM mais 6, né? Só que ele tinha carregamento de 8% na entrada, né? Então, a cada aporte que tu fazia, 8% era a remuneração. Então, tu perdia 8%. Sim. Então, teria que calcular para ver se... o que chamava muita atenção, o que chamava muita atenção era a tábua, porque era um plano antigo. Muito antigo. A tabuatorial. Só que é um plano insustentável, né? Então, assim, imagina tu ter hoje um plano que tu garante para o teu cliente rentabilidade de GPM mais 6, independente do cenário. Isso, para lá no passado, isso foi interessante. Agora, hoje... Para a empresa, é difícil tu manter. Imagina tu pagar aí uma remuneração de GPM mais 6, independente do que está acontecendo. Então, é um problema. Não é mais vendido há muito tempo esses planos nessa formatação. Falando da previdência fechada, acho que tu deste um exemplo ali da Caixa, né, Banco do Brasil, algumas instituições que têm a previdência dos funcionários. Eu posso hoje, sendo funcionário de uma dessas instituições, transferir para uma previdência privada aberta? Como que funciona? Depende, né? Depende do momento em que tu tá, porque tu, dentro do plano fechado, ele tem várias regras e tu só vai ter acesso a esse recurso quando tu te desligar dessa empresa. Né? Então, no momento da tua aposentadoria, porque quem está na Caixa, no Banco do Brasil, nos Correios, salvo algumas exceções, né, que a gente conhece, que pediram para sair, que também daí tem acesso ao recurso, tu tem que... essas pessoas vão ter acesso a essa previdência na hora da aposentadoria. E aí, sim, elas vão ter que avaliar qual a melhor opção. Okay. Se é manter a aposentadoria por lá, se é migrar. Então, não tem como eu te dizer o que é melhor. Mas é possível? A pergunta é possível? É possível. Depois de startar a aposentadoria? Quando ela for se desligar da empresa. Okay. Né? Não é, eu estou lá contribuindo e eu não agora... quero mais aqui, até porque, né, dentro desses planos... A empresa ela contribui um valor para o teu fundo. Né? Então, se eu não me engano, na Caixa até 12%, por óbvio, por conta do teto do benefício fiscal. Só que a cada real que ela coloca, aliás, a cada real que tu coloca, ela coloca também. Então, se tu contribui com 12, ela vai contribuir com 12 também. Aí não vale a pena sair e portar para ficar só com... Mas aí, né, desses planos fechados, também pode, né? Na retirada de patrocínio também não abre o precedente? É que são coisas diferentes. Tá? Quando tu tem tu é funcionário da Caixa, tá? E tu tem teu plano de previdência, tu tá te aposentando, tu tá saindo, tu pediu demissão, é tu que tá saindo. O plano vai continuar lá. Pegando o exemplo da retirada de patrocínio que teve alguns anos atrás, né, na Braskem, o que aconteceu? A Braskem comprou,
né, o polo petroquímico lá a Copesul, né, e assumiu o plano, e num dado momento ela disse, eu não quero mais administrar esse plano. Então, ela faz uma retirada de patrocínio. Então, nesse momento, o que ela fez? Ela saiu. E aí, ela tem que dizer para cada funcionário o quanto que ele tem. Tu tem tanto aqui, né? E a gente não vai mais administrar o fundo, e agora o teu dinheiro está livre para resgate, ele está livre para portabilidade, ele está livre para conversão em renda, e aí tu faz o que tu quiser. E aí é um momento diferente, né? Não é tu que está saindo do plano e o plano continua. A patrocinadora, ela não vai mais seguir com a manutenção daquele plano. E aí ela diz, tu tem tanto, faz o que tu quiser com o teu dinheiro. Então, são momentos diferentes, são coisas distintas. São situações diferentes. Sim. Né? A estrutura é diferente. Uma é pela ação da empresa, então, em na se verdade, desligar, e outra do próprio cliente. Né? A gente pode portar, por exemplo, no caso do cliente que já tem uma previdência aberta em qualquer instituição. Daí eu tenho uma previdência hoje na Caixa, e se eu quiser portar no Banco do Brasil, tranquilo, né? Ela é aberta. Se eu tenho uma previdência fechada na minha instituição e estou contribuindo, a empresa está contribuindo junto comigo, não tem essa possibilidade. Não vai ter acesso porque não está liberado. Exato. Né? Existem regras de como tu pode migrar. Tem as suas regras. Né? Imagina que todo mundo, daqui a pouco... É um fundo de pensão, ele está contando com aquele recurso, com aquela administração, até porque ele tem regras diferentes, e daqui a pouco, alguém faz uma proposta e começa a ter uma evasão do fundo. Isso não teria sentido. Prejudica todo mundo, né? Prejudica todo mundo, exatamente. E tem também os planos empresariais coletivos, né, que são patrocinados também, né, que a empresa contribui para os funcionários. Vamos pegar o exemplo da Caixa Seguradora, né, que é uma empresa privada, e tinha lá o nosso plano de previdência. Esse plano de previdência, ele é um plano coletivo, parece um fundo de pensão, mas não é. Porque a Caixa Seguradora também contribuía. Então, eu contribuía, a Caixa Seguradora contribuía também. Tem a mesma característica, só que ele é um plano aberto. Ele pode ser migrado na hora de sair. A tua parte que tu contribui, tu pode resgatar, inclusive, ao longo da tua caminhada ali na empresa, mas a parte da empresa não. E aí existe uma regra que a gente chama de regra de vesting, que é a empresa que está dando aquele plano, ela que vai decidir da parte que ela está contribuindo, quando que tu acessa o recurso. Então, aí é uma decisão que ela vai Existem formatar, algumas regras que é a empresa definidas. que faz. Ela vai estabelecer algumas... Ela vai estabelecer. Tem uma empresa muito conhecida aqui em Porto Alegre, que eles têm um plano de previdência para os funcionários, que é um plano muito bom, e que, como eles têm um perfil bem específico, assim, eles têm, naquela tabela de vesting deles, o funcionário só vai ter acesso ao recurso a 100% do recurso se aposentar pela empresa, porque eles querem... O sinal claro que eu vejo dessa regra é: eu quero que tu fique aqui. Às vezes ele faz uma contribuição 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes a empresa contribui o valor que o funcionário contribui, mas tem essas cláusulas que aí, para receber 100%, tem que ficar um X período, como retenção de talento também. Eu ia falar, exatamente. Acho que isso é uma estratégia de retenção, né? E bem utilizado. Claro que sim. E tá tudo certo, porque eu tô te dando esse benefício. Né? Eu quero que tu fique aqui, eu quero que tu pense 2 vezes antes de sair dessa empresa para ir para uma outra empresa por causa de 200 pila mais salário. Né? Então, tem todo e é escalonada, um né? Por exemplo, o funcionário fica 1 ano, retira um percentual. E essa, no caso, foi ao extremo, né? Foi lá na aposentadoria. 100% é só na aposentadoria, mas pode resgatar antes, 25%, 30%, agora eu não vou saber. Mas cada empresa, hoje, se eu quiser fazer lá para a academia, eu posso eu criar minha regra, né? Eu disse, eu vou contribuir, se o funcionário contribuir com R$1, eu vou botar R$1. É 1 por 1 que a gente chama, mas só que a parte que eu tô dando para ele só vai ter acesso se ele ficar 5 anos aqui.
antecipo. Um caso atípico, o funcionário saiu antes dessa regra, por exemplo, o mínimo é 5 anos, ele saiu com 4. Esse valor desse funcionário é repassado para os outros? Aí esse valor ele entra ele não retorna para a empresa, tá? Porque existe também um benefício fiscal para a empresa que trabalha com lucro real e que tá dando esse benefício, tá? Então, naquela contribuição daquele funcionário, ela já teve o benefício. Se eu devolver esse dinheiro para a empresa, ela usa o mesmo dinheiro para ter mais benefício com outro funcionário. Então, não funciona assim. Aquele dinheiro que o funcionário não levou, ele vai para uma conta coletiva, que ele pode ser utilizado para fazer uma distribuição de bônus ou para custear a fatura do próximo mês, enfim, alguma coisa assim. Mas ela não retorna para a empresa. Ah, legal. Entende? Porque ele não vai ter 2 benefícios. Ele fica ali numa conta que, quando ele usar para pagar a próxima fatura, ele já vai ter informação dentro do plano que aquele dinheiro já foi utilizado. Ele vem de uma outra fonte. Ok. Mas é uma boa estratégia, né? De retenção de talentos. Claro que sim. Muitas empresas utilizam. E assim, tu não só precisa contribuir, né? Se tu é uma empresa, daqui a pouco, tu não tem condições ainda de contribuir, mas tu quer favorecer que os teus funcionários tenham acesso a um plano de previdência com uma condição melhor. Se eu sou e eu vou contribuir com R$100 por mês, eu vou ter um plano com uma taxa determinada. Agora, se eu sou um grupo, eu consigo, com a minha contribuição de grupo, eu vou ter um plano que os funcionários vão ter um benefício. Então, eu entro como averbador. A empresa, ela organiza um plano de previdência para que, por adesão, os funcionários contribuam nas suas contas individuais através daquele plano, né, averbado, e o dinheiro é deles. Eles estão contribuindo, eles resgatam quando eles quiserem, não tem problema. Só que eu estou dando condições para que eles tenham um plano melhor através desse plano coletivo. E olhando pelo lado do empresário, tanto a Previdência PJ quanto ali o seguro de vida coletivo, eles são 2 grandes instrumentos para evitar evasão do cliente, aquele turnover, né, o rodízio grande que existe em muitas empresas, principalmente as maiores, mais indústrias, né? assim, né? Isso. Retenção de talentos, o cara que é bem visto num determinado e até uma forma de ali, premiação, por exemplo, reconhecimento, nível de diretoria, pode ter uma contribuição maior, claro, um incentivo no final do ano, algo assim. A empresa, dentro da cláusula lá, com as regras, ela pode estipular, à medida que vai tendo determinadas funções, cargos, vai aumentando esse percentual de contribuição a mais por parte da empresa. Então, são instrumentos que o empresário não pode. Nós falamos aqui da importância de se fazer olhando como cliente, pessoa física, mas também o próprio empresário como grupo de trabalho dele, né, dos colaboradores. Não é? Isso é bem relevante. Eu gosto muito dessa parte de trabalhar com empresa. Eu sempre gostei mais de trabalhar direto com a empresa, porque tu já entra numa negociação falando mais na visão de negócio, né? E isso entra também na parte de seguro de vida, né? Então, hoje a gente tem um produto, eu trabalho com um produto que ele cuida da sociedade, tá? Vocês 2 são sócios, certo? Supondo que vocês não fossem casados, que fossem 2 amigos, cada um com as suas famílias, seus filhos, né? E um dos 2 faltou. Vocês têm a cota da empresa ali, né? Faltou, morreu também. Morreu, faltou. Faltou, não bateu o cartão, não, mano. Não vem me matar, não. Já. A Carol morreu, junto lá saiu com o Joãozinho, lá, ela e o Joãozinho sofreram um acidente de carro e a Carol morreu. Então, o que vai acontecer, né? Primeiro, assim, na prática, né? A maioria das empresas, quando faz seu contrato social, elas não prevê nada na parte de sucessão. O fato é que a Carol, ela recebe, ela trabalha na empresa e ela é o sustento da família dela. Morreu, o que faz? Né? Vem um herdeiro assumir o lugar dela, imagina uma pessoa totalmente aleatória que não entende nada do negócio, vai agora fazer parte da sociedade, ou a empresa tem que indenizar as cotas. Tem liquidez para isso? Porque é para ontem. Senão a família fica totalmente... Vai ter exatamente. Então, o que a gente faz, que para mim é a minha menina dos olhos, né? Que é o empresarial de sucessão. Tu faz um seguro,
que é um whole life também, né? Tu paga por ou não, tanto faz, mas tu paga por um período ali determinado, ou temporário, tanto faz. E na falta ele é um seguro feito no nome da empresa, estipulante, né? E o segurado são os sócios. Então, eu tenho 2, 3 sócios, cada um vai ter a pólice no percentual da sua... no mesmo percentual da sua participação na empresa. Quanto é que vale a empresa hoje? Sei lá, vale 1 milhão. Fulano tem 20%, fulano tem 50%, o outro tem 30%. Então, cada um vai ter 300, 500 e 200 mil. Cada um tem sua pólice. Beleza, está pagando. É a empresa que está pagando. Faltou um sócio, o seguro de vida indeniza. Mas aí esse capital vai para quem? Vai para a família. Ok. Tá? Aliás, vai para a família. Vai para a empresa indenizar a família. Só que isso tem que estar previsto no contrato social. De nada adianta tu ter feito esse planejamento se tu também, em paralelo, né? Tipo, eu como corretora, eu vou lá, faço todo o planejamento, só que tem que ter essa alteração no contrato social. Porque o que diz o contrato social? Que, na ausência dos sócios, a quitação das cotas para os herdeiros será feita através da pólice tal da seguradora Y. Tá? Então, legal. tu resolve uma situação muito delicada, que é teu sócio morrer, tu descapitalizar a empresa, ou daqui a pouco colocar alguém despreparado. Não, muito bom. Eu tenho uma visão assim com relação a essa parte de empresa que cara, o teu CNPJ ele acaba num determinado momento ele acaba sendo maior que tu, né? Se tu morrer hoje, os teus funcionários vão ficar sentidos, mas no 5º dia útil eles querem receber. Ponto. E a tua família está lá esperando. E a tua família vai precisar de dinheiro também. Então, é complicado. Não tem como tu não olhar para isso. E acreditem, gente, se tu pega os contratos sociais assim, de empresas de porte assim, pequeno, médio, não tem nada que trata. É o padrão ali. Que é horrível, é muito ruim. Se a gente puxar os percentuais, né? Igual a gente estava falando de telefonia ou da Previdência, enfim. Não, mas se puxar das pessoas, pessoa jurídica que tem, é baixíssimo. Né? Baixíssimo. Então, por que também? Porque também não tem um produto, um produto bom, né? O banco não vende isso. E a cultura também. Mas eu vou dar um recado aqui, gente. Fiquei impressionada com esse seguro. É uma então, delícia. Empresários, fiquem atentos. Procurem um especialista nesse seguro. Exatamente. Que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção. Isso é bem sério, porque a tua empresa ela tem que continuar. Né? Da mesma forma que a pessoa, o chefe de família ali, que é o dono da renda, ou a mulher, ou a chefe, enfim. A fonte financeira. Me fugiu a palavra, obrigada, me fugiu. Tem uma expressão que agora simplesmente me deu um branco, né? Que eu comecei ontem, né? A pessoa perdeu ali aquela fonte de renda, a família já tem um problema. Com a empresa não é diferente, porque ela vai ter que indenizar o sócio, ou ela vai ter problemas ali na sucessão. Tem empresas que às vezes é 1 ou 2 sócios ali, que se um deles faltar, a empresa para de andar. Sim. Né? Não só pelo valor que vai ter que ser indenizado, mas pelo capital intelectual que aquela pessoa tem. Às vezes a pessoa ela centraliza muita coisa, né? Não coloca... Não tem uma sucessão de fato. Não tem. E o que ele fazia? Ele cuidava disso. Cadê? Não, tá tudo na cabeça dele. Né? Eu sempre falo pro Alan, lá na academia, o Alan tem os processos da área comercial todos manualizados. Eu estou manualizando os meus. Como eu sei que ele não é muito dessa parte, eu disse, se eu morrer, entrega meu computador para minha irmã. Dá minha senha lá. Não, mas ela vai conseguir. Só entrega o computador na mão da minha irmã que ela vai te ajudar. Tá, beleza. Ok, enquanto isso eu também estou manualizando a minha parte, porque não tem garantia, né?
Mas legal. Hoje E foi... aí, o que você achou? O papo foi profundo aqui. Nossa, muita coisa legal. Eu acho que são assuntos, né, de suma importância para a gente. Seguro de vida, né, que tem a ver com a nossa família, com a nossa empresa. Previdência, que tem a ver com o nosso futuro. Então, o quanto antes a gente começar a vida acontecendo, né? Tomar essas decisões, né, é muito relevante para a nossa vida, para a nossa família. E a gente também optou por não entrar tanto no técnico em si, não, e sim não faz sentido. Na geração de valor desses dois produtos, né? A parte técnica eu tenho que saber, para poder direcionar a coisa certa. Agora, o cliente ele precisa estar tranquilo, confiando em quem está orientando. E entender a necessidade. Ele só precisa saber que, sim, existem as armadilhas. Né? Então, se ele não é uma pessoa que tem tempo disponível para ele estudar sobre isso... Porque tu tem que ser bom naquilo que tu faz. O que é teu negócio? Vai estudar o teu negócio. Contrata alguém competente para cuidar do resto. Agora, não, porque tu vai querer, né, como eu falo, se meter de pato a ganso em tudo, não vai conseguir. Então, eu tenho que saber. E tem que te orientar. E passar para o cliente a importância de ter os produtos e abrir os olhos pelas armadilhas. Essa é a mensagem que nós queríamos que nós queremos levar para os clientes, né? A importância de ter esses produtos e, a paralelo a isso, a importância também de abrir os olhos, porque não é simplesmente chegar e fazer de qualquer forma. Não. É fazer, mas que faça sentido para a necessidade dele, né? Não é porque eu tenho uma pólice de 50 mil que esses meus 50 mil vai servir para o meu amigo. Então, são situações tudo personalizado. Diferentes. Exatamente. Né? O meu trabalho hoje, às vezes, Paula, mas me manda aí alguma coisa. Não tenho como eu te mandar alguma coisa. Se eu te mandar alguma coisa, eu tô... Aí entra todas aquelas perguntas, né? De qualquer jeito. É uma entrevista. Uma entrevista. Eu preciso saber para poder entender até se faz sentido o que eu tenho para ti. Sim. Porque daqui a pouco eu vou dizer, cara, olha só, hoje a tua renda ela não comporta o que eu tenho, mas eu vou te orientar a fazer isso, né? Ou que foge da minha alçada. Eu disse, olha, o teu nível de proteção ele vai além do que eu tenho. Então, eu vou te direcionar, porque isso também é premissa de competência, né? Se eu posso, até onde que eu posso ir? Isso a gente tem que saber também, tem que ser humilde para saber que, às vezes, tu não vai conseguir ajudar a pessoa, tem que direcionar ela para um outro profissional, ou que aquele cliente ainda não está pronto para ser teu. Né? Ele não tem renda hoje, ele não está conseguindo pagar suas contas. Tem que ter seguro? Tem, mas talvez primeiro sustentável. O primeiro passo daqui a um pouco seria o planejamento financeiro, depois... Né? Exatamente. Às vezes o cara não está conseguindo pagar as suas contas. É sustentável que eu venda um seguro para ele, ele provavelmente é necessário muito. Muito. Ele que precisa. Só que talvez ele não vai conseguir pagar. Sim. Então tem que ter discernimento, bom senso. Não, mas o papo foi... Passou rápido, excelente, né? Passou muito rápido. Mais uma vez já vai chegando para o final já. A Paula, muita gente sabe, mas outros tantos não, que ela é campeã nas campanhas ali que tinha as metas, já aquela coisa toda de vários... contratação, né? Saudades, tô querendo viajar de novo. Foi para onde, Paula? Fala alguns locais bem... Eu fui para... Orlando, nós fomos juntos. 2 vezes, né? Eu fui para Punta del Este. A gente ficou hospedado no Conrad, né? Que na época era Conrad, hoje é do grupo Enjoy, aquele cassino. Depois eu fui para Miami, Orlando, Buenos Aires, Bariloche. Só lugar ruim, assim. Só meia boca. Depois Orlando de novo. Aí no Brasil, bom, daí ali... eu me lembro... Coisa chique. Eu me lembro uma vez que uma colega que já tinha mais tempo quando eu entrei, que ela eu não sei o que ela falou, ela disse, eu já nem me lembro mais onde eu fui. E eu disse, nossa, eu nunca vou esquecer. Gente, eu não sei, às vezes eu olho assim, onde é que será que foi isso aqui? Será que eu já fui para lá? Sim, a gente já foi para tanto lugar, foi tanta tudo em função chegada e partida que... Acho que é legal explicar, porque tantas viagens, né? Acho que tudo tem a ver com o reconhecimento do teu trabalho. Claro. Então, isso fica na nossa vida, né? Profissional, sim, no currículo. Colheu, né? Colheu tudo que ela plantou. Hoje estamos aqui, né? Contigo, uma excelente profissional, que eu recomendo para qualquer pessoa. E eu vocês. Então, eu acho que a mesa aqui, hoje, a gente aprendeu, relembrou, e a gente sempre vai aprender contigo. Sim. Porque
a especialidade vocês, nos né? produtos, Sem né? dúvida. A gente pensou que vamos chamar alguém especialista em previdência. A primeira pessoa que veio na cabeça foi Paula Krakecker. Com Então, certeza. Eu muito gosto obrigada. bastante. Imagina, eu que agradeço o ter convite, vindo. foi muito bom. Eu sei que a tua Adorei. vida aí é corrida, cliente, a vida de academia. todo mundo é corrida, né? A gente Dá um gente jeitinho. tem uma mania de falar, como é que tá Ai, na correria? Não, calma. Calma, né? Vamos calmar Respira. um pouco, respira. Mas de qualquer forma... Chora. De qualquer forma, doou um tempo para estar aqui com a gente. A gente é Claro muito que grato sim. a isso, viu, Paulo? Foi Imagina, eu que muito bom. agradeço. Foi ótimo. Né? Então tá. E deixar aí o nosso agradecimento também ao pessoal que nos acompanhou até agora, assistiu o nosso episódio. Lembrando aí de se inscrever no nosso canal, tá? Show de falar, ativa as notificações e comenta, compartilha, curta, compartilha. Sem limitação, tá? Mete o dedo no botão aí e manda para todo mundo, viu, gente? Teve uma pessoa que falou comigo assim, eu não me inscrevi, esse negócio de inscrição aí é meio complicado e tudo. Cara, não é uma inscrição de um site, um cadastro que você vai fazer uma compra. Só É apertar. simplesmente um clique. É um clique, tá? Que você vai fazer e já se inscreve no nosso canal para acompanhar os nossos vídeos, que a cada semana tem episódio bem... relevante, assuntos bastante relevantes aí para vocês, tá? Então, dê essa força aí pra gente. Também nos siga no Instagram, é o showtefalar.podcast. Acompanhe ali que tem os cortes lá que a gente faz, com momentos aqui que a gente tira aqui como destaques, tá bom, gente? Nos acompanha, quer mandar um recadinho? Sobre a Contrate, né? Eu esqueci de passar para vocês. Aqui. Teve um pessoal que pediu o endereço, tá? Teve gente ali que pediu o endereço pra gente. Endereço do Insta? O do Insta e também o endereço da nossa loja física. Hoje a gente está em Cachoeirinha, tá? Na Rua dos Bancos ali, em Cachoeirinha, na região central de Cachoeirinha. Então o recado precisando de financiamento habitacional, somos especialistas em financiamento habitacional, a gente fica em Cachoeirinha e o nosso Insta é contrate.consultoria. Bem simples, podem entrar lá no nosso canal, também no YouTube, Show Te Falar. A gente faz os cortes do Show Te Falar e a gente compartilha no nosso Insta da Contrate. Então, alguns cortes importantes que a gente julga lá que... destaques, né? Os destaques a gente coloca lá na nossa página também. Então, obrigada por tudo e falar, até o próximo. Showtefalar.podcast. Tá bom? Isso aí. Acompanha a gente tá lá na loja em Cachoeirinha, na região central. Vai lá tomar um café conosco, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Show de falar. Um abraço. Valeu.